A Maior Esperança, Luiz Gonçalves, Diogo Cavalcante. Capítulo 5. Sonhos de Liberdade. André chamou seus amigos para usar drogas em sua casa. Entretanto, na hora de preparar os cigarros, perceberam que não tinham o papel adequado. Ficaram incomodados com aquilo, até que André se lembrou de que tinha uma Bíblia e foi buscá-la, não para ler. Anos antes, a vida de André havia sido diferente. Tinha a companhia de sua esposa, Vanessa, em Curitiba. Formavam um belo lar com seus 2 filhos gêmeos. Em um domingo de manhã, o sol brilhava forte e convidava à praia. Com alegria, os avós maternos buscaram os filhos do casal para seguirem em direção às areias brancas das praias de Florianópolis. Enquanto o avô dirigia, a avó estava ao lado dos netinhos no banco traseiro, até que eles se depararam com uma enorme fila de carros. Motorista experiente, o avô calculou e decidiu ultrapassar. Porém, havia uma curva e nela vinha uma carreta em alta velocidade. Não houve como desviar. O choque foi fatal para todos dentro do automóvel naquele fatídico outubro de 2011. A vida e os sonhos do jovem casal se esvaíam diante da irreparável perda. Quando Vanessa tomou conhecimento do ocorrido, ficou tão chocada e desesperançada que se decidiu não mais viver. Disse ao marido que, sem os filhos, ela preferia morrer e que, se não morresse de forma natural, ela tiraria a própria vida. Com profunda depressão e desespero, ela desistiu de viver e faleceu por morte natural em fevereiro de 2012, apenas 3 meses depois do acidente. André ficou sozinho, em depressão, com lutas terríveis e uma profunda revolta. Decidiu dar livre curso às suas vontades e também se envolveu com as drogas. Era noite quando André procurava aquela Bíblia. Finalmente a encontrou no fundo de uma mala e decidiu arrancar uma de suas páginas para enrolar a droga e preparar um cigarro diante dos amigos. E fizeram o mesmo. A partir dali, todas as vezes que fumavam, eles usavam as folhas da Bíblia. Eles fumaram quase a Bíblia inteira. Em um sábado, André estava em casa usando sua droga novamente, sentado no sofá. Ligou a TV para ver alguma coisa e, em seguida, começou a passar pelos canais até que se deparou com o canal da TV Novo Tempo. Ao meio-dia, começava o programa Arena do Futuro. Ele resolveu assistir ao Arena. Quando eu, Luiz, iniciei um momento em que chamo os telespectadores a tomar uma decisão para mudar de vida. Naquele dia, sem conhecer a história do André, eu disse mais ou menos assim: você que ligou a TV agora, que está passando por muitas lutas, que está usando drogas, não é, amigão? Prisão e liberdade. Milhões de pessoas sofrem imensas perdas e não conseguem se levantar sozinhas. Buscam alívio para a dor de suas fraturas emocionais, geralmente recorrendo a algo anestesiante, que diminua o sofrimento e as faça esquecer do passado. Bebidas, drogas, internet, comida em excesso e todos os tipos de compulsão estão na lista. Elas não têm força para encarar a realidade e reescrever sua história, apesar de as linhas não estarem bem em seu lugar. Dúvidas, medos, revolta, ressentimento e preconceitos se combinam e se transformam em uma verdadeira prisão, da qual não conseguem escapar. Abusando da liberdade de fazer o que querem com seu corpo, acabam limitando seus dias a ações destrutivas, desenhando um futuro cada vez mais previsível e trágico, o leito de uma UTI, a cela de uma prisão, o fundo de uma sepultura, um fim solitário. Diante da proximidade de sua segunda vinda, Jesus nos convida a despertar. Tenham cuidado para não acontecer que os corações de vocês ficam sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente. Lucas 21:34. Tão importante quanto saber sobre a vida de Cristo é estarmos prontos para ela. Quando a mente está confusa, nossa capacidade de julgamento é seriamente afetada. Não conseguimos distinguir as coisas, separar o certo do errado. Perdemos a noção de tempo. Assim, por mais difíceis que sejam as lutas, por maiores que sejam as perdas sofridas, não precisamos desistir de viver. Há uma esperança a qual transforma a vida no presente e redesenha o futuro. Contudo, para que isso aconteça, precisamos ter fé. Na era da ciência e da tecnologia, ter fé pode parecer algo ultrapassado. Porém, sem fé, não conseguimos nos reconectar
a fonte de vida que é Deus. Mas o que é fé? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11, verso 1. Não é preciso ser religioso para ter fé. Muitas vezes pensamos e agimos movidos por algum tipo de fé, mesmo sem perceber, que não vimos acontecer, nem podemos verificar. Quando entramos em um avião, não sabemos quantas horas de voo o piloto tem, se ele dormiu na noite anterior, se é sua primeira aterrissagem como comandante. Também cremos que as asas da aeronave estão em perfeitas condições, apesar de balançarem um pouco. Ao dirigir em uma estrada de mão dupla, acreditamos que aquela faixa amarela pintada no centro da pista é suficiente para nos separar do carro que vem no sentido contrário. Geralmente pensamos que os rótulos são fiéis ao conteúdo e que as indústrias alimentícias jamais venderiam algo que nos fizesse mal. Dando um salto para o campo das ciências, muitos creem que a expansão do universo se deve a uma explosão inicial. Também acreditam na abiogênese, vida surgindo de não-vida. Todos esses exemplos evidenciam algum tipo de fé. Fé no homem, na ciência, nas tecnologias. Veja que é possível ter uma fé sem Deus ou sem religião. Já se fala em uma fé secular, fé na vida, no trabalho, no amor e na bondade. Perceba também que a fé começa onde termina a nossa visão. Ela está no limite de nossas capacidades e conhecimento. Usamos a fé como uma ponte para não pisarmos em falso e conseguirmos chegar ao outro lado. A questão não é somente ter fé, mas em que você põe sua fé. Daí vêm perguntas inevitáveis. Aonde esses tipos alternativos de fé conduzem? Que futuro pode entregar? Em seu livro The Gold Shafted Brain, o psiquiatra cristão Timothy Jennings afirma: a escolha é sua. Ao mesmo tempo em que temos poder sobre o que cremos tem poder sobre nós também. Poder para curar e poder para destruir. A questão definitiva é: o que você crê em relação a Deus? Ainda hoje, a fé em Deus é algo com que filósofos e pessoas de mais elevada formação acadêmica não têm como deixar de tratar. Todos os argumentos e livros já escritos contra a existência de Deus não foram suficientes para refutá-la. Qualquer discussão que envolva a origem, a existência humana e o futuro passa pela sombra de Deus. E a Bíblia nos convida a ter fé no Criador, por meio da fé nele, receber a salvação. Contudo, nosso acreditar em alguém que não podemos ver. Assim, a fé vem por ouvir pela palavra. Romanos 10, 17. A palavra divina atua para o nascimento da fé, assim como atuou na criação deste mundo. Quando chegamos ao limite, encontramos na palavra de Deus, a Bíblia, os motivos para ter fé, as respostas para nossas perguntas, nossa origem, a razão da existência e os contornos do futuro. Não se trata de um fideísmo, uma fé dogmática e irracional, caprichosa e independente, mas uma fé consciente, curiosa e integradora, sempre disposta a dialogar, buscando aprender e crescer. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Um pai desesperado disse a Jesus. O filho daquele homem sofria desde pequeno com um grave problema. Se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Jesus respondeu: se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Um pai desesperado disse a Jesus. O filho daquele homem sofria desde pequeno com um grave problema. Se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Jesus respondeu. Foi quando o pai abriu o coração. Eu creio. Ajude-me na minha falta de fé. Marcos 9, 22 e 23. Talvez ele cresce, tivesse um pouco de fé, mas não o suficiente. Estava rendido, exausto por tentar, sem sucesso, ajudar o filho. Sem opções, o pai levou a Jesus, mas ainda duvidava do poder do mestre. Contudo, o homem deu um passo fundamental. Pediu que fosse atendido apesar de sua falta de fé. Pediu que, se o milagre pudesse ocorrer, ele não fosse impedido pela sua incredulidade. É preciso pedir, e Jesus garante que Deus sempre atenderá a pedidos como esse. Por isso digo a vocês: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam
e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Lucas 11, 9 e 10. Deus jamais ignora uma oração. Ele ouve toda a prece, por mais humilde e acanhada que seja. Temos a seguinte promessa: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel 2,32 e Romanos 10,13. Um carcereiro certa vez perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas, os encarcerados, responderam com uma promessa de liberdade: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Atos 16, 30 e 31. Em outras palavras, se com a boca você confessar Jesus como Senhor, em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Romanos 10, 9. Acreditar é o primeiro passo para a liberdade da condenação e da morte. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não, porém, não crer será condenado. Assim como as pessoas da época de Jesus, alguns acreditam somente quando vê coisas maravilhosas ocorrerem diante delas, como milagres. No entanto, isso pode ser um sinal de incredulidade e imaturidade espiritual. João 4,48. Muitos podem até ver milagres genuínos e ainda assim não acreditar. João 12,37. Contudo, a fé mais madura é aquela que não procede do que os olhos podem ver, mas que busca enxergar pela fé. Bem-aventurados são os que não viram e creram. João 20:29. Em busca da liberdade. O Criador oferece todas as condições para termos fé nele. Essa fé não é cega, arbitrária, mas alicerçada em sólidas evidências. Temos a complexidade da natureza, cuja origem não pode ser explicada nem pelas mais sofisticadas teorias. Se você tiver tempo, pesquise um pouco sobre o olho humano, o sistema de coagulação sanguínea, as peças do rotor da cauda de algumas bactérias, o DNA ou mesmo a orientação magnética dos pássaros migradores. A existência de tecnologias orgânicas incríveis são referências inegáveis de intencionalidade e planejamento. São como pegadas na areia. Sabemos que alguém passou por ali. Além do incrível livro da natureza, quando a revelação bíblica que explica algumas dificuldades que encontramos na realidade natural. A natureza é bela, mas funciona em torno de uma dinâmica de vida e morte, lutas e sofrimento. As imperfeições desse grande quadro não refletem o caráter amoroso de Deus. Ele não é o criador desse sistema de morte. A violência e a morte são uma disfunção. A realidade do mal é explicada nas Escrituras Sagradas, que apresentam a verdade sobre nossas origens, porque o mundo está assim e o que vai acontecer no futuro. O livro de Deus também revela o que ele tem feito ao longo da história para salvar este planeta e cada um de nós. A Bíblia é a palavra de Deus, o livro sagrado que contém muitas profecias cumpridas, as quais nos dão segurança de que a maior de todas elas, a da volta de Jesus, também se cumprirá. No cerne da Bíblia encontramos desde o início a mensagem vinda de Cristo, chamado de ungido, que em hebraico se chama Messias e em grego Cristo. Ele foi prometido desde o início para nos libertar do pecado, dos vícios e da morte. Jesus veio no passado e vem a nosso coração, hoje para nos consolar em nossas tristezas, acalmar nossa dor, aquecer o coração frio e solitário, reacendendo a chama da esperança. Não é preciso crer que ele existiu, pois sabemos que ele já veio. Qualquer livro de história diz isso. A grande questão também não é crer que Jesus existe, mas ter fé em quem ele é, nosso Salvador, porque ele veio para nos resgatar. O que ele faz hoje é nosso advogado e intercessor, e para que ele virá, para nos buscar. E essa fé em Cristo surge para transformar nossa vida. Ele vem hoje ao coração, e a evidência dessa visita celestial e a transformação que ocorre na vida das pessoas que o conhecem põe nele a sua fé. Mais do que crer em Deus, precisamos descobrir quem ele é, conhecê-lo. Segundo o próprio Jesus, a vida eterna que resume nisso. A vida eterna é esta, que conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17:3. Deus não é uma religião, uma igreja ou uma doutrina, uma afirmação cognitiva, nem uma energia. Ele é uma pessoa. Sendo uma pessoa, podemos e precisamos nos relacionar com ele. Em seu best-seller,
Conhecer Jesus é tudo. O conferencista internacional Alejandro Bullion conta sua experiência de descoberta desse Deus pessoal. Jovem pastor, ele arrastava uma vida cristã legalista e frustrante. Entendia sua fé apenas como obediência a leis, mandamentos e regras. Apesar de se esforçar por cumprir tudo isso, não tinha paz. Não tinha um relacionamento vivo com Deus. Sua espiritualidade era ressecada e sem brilho. Chegou a desistir de sua vocação pastoral, mas recebeu o conselho de partir para a Amazônia a fim de ter um encontro consigo mesmo. Segundo Bullion, a si mesmo ele já conhecia. Na verdade, precisava conhecer o Cristo de quem falava às pessoas, mas que lhe parecia tão distante. Numa manhã de sexta-feira, partiu sozinho de sua casa, encaminhado pela selva amazônica peruana, às margens do rio Perené, nas terras dos índios Campa. Em certo momento, o jovem se deu conta de que estava perdido. Tentou retomar o caminho, mas foi em vão. Apesar de muito se esforçar, ficou ainda mais desorientado. As horas passaram, nuvens escuras cobriam o céu, trazendo uma chuva pesada, e para seu desespero, a noite chegou. Inicialmente, Bullion sentou-se junto a uma árvore, orando para que Deus o ajudasse a sair daquela situação. Quando a chuva diminuiu um pouco, ele sentiu que não deveria ficar parado, mas caminharia em busca da saída. Chegado da capital poucos meses antes, ele não tinha experiência. Com medo de animais selvagens, decidiu correr o máximo que pudesse. Foi quando tropeçou e caiu em um barranco de 5 ou 6 metros de altura. Escorregando, buscou se agarrar a uma planta, mas ele se desprendeu e ele caiu ainda mais. Mas ela se desprendeu e ele caiu ainda mais. Então, estendeu a mão novamente para agarrar um galho, mas a dor o obrigou a soltá-lo, pois estava cheio de espinhos. Chegou ao fundo. Tentava sair, mas escorregava e caía vez após vez. Parou um pouco para meditar em silêncio. Teve vontade de chorar. O medo de animais ferozes havia passado e começou a olhar para dentro de si. Encarou aquela situação como uma trágica parábola de sua vida. Embora, desde pequeno, tivesse sido ensinado a cumprir tudo o que a Bíblia diz, sentia-se terrivelmente desorientado, mesmo dentro da igreja. Continuava se sentindo assim, mesmo sendo um pastor havia 2 anos. Tudo o que havia aprendido e ensinado até então não aliviava sua angústia. Em meio à lama, entendeu que estava espiritualmente perdido. Foi então que chorou como uma criança. Momentos depois teve uma ideia para sair daquele lugar. Sabia que somente um milagre poderia tirá-lo dali. Foi quando decidiu gritar. Gritou algumas vezes com todas as suas forças na escuridão amazônica. Após alguns momentos começou a ouvir uma voz. A princípio, ela parecia distante, mas alguns gritos e a voz se aproximava. Começou a ouvir passos arrastando folhas e quebrando galhos. A chuva tinha diminuído. Uma silhueta se formou diante dele, até que conseguiu enxergar o rosto. Era um índio. O estranho estendeu a mão e o puxou com força, tirando-o da lama. De volta à trilha em silêncio, Bullion o seguia. Por vezes quebrava o silêncio e lhe fazia perguntas. Queria saber seu nome, mas ele não respondia. Após algum tempo, ambos avistaram uma luz logo abaixo. Era a aldeia que ele estava procurando. Empolgado, Bullion correu, mas acabou tropeçando. O índio estendeu a mão e o levantou mais uma vez. Caminhou com ele e o segurou até chegar à aldeia. Juan, um conhecido, vinha correndo com uma tocha na mão, preocupado, e o acudiu. Após trocar a roupa molhada, Bullion adormeceu junto a uma fogueira. Ao amanhecer, viu alguma comida por perto. Pouco depois, Juan lhe perguntou como havia encontrado a trilha. Foi o índio, Bullion respondeu. Qual índio? Juan indagou. Aquele que estava contigo ontem quando cheguei? Não tinha nenhum índio. Juan reagiu. Sem contar o que havia ocorrido, reflexivo, Bullion saiu dali e desceu até uma pequena cachoeira, onde fez uma oração que se tornou um marco em sua vida. Sua maneira de ver as coisas havia mudado para sempre. Senhor Jesus, agora sei que não és uma doutrina. És uma pessoa maravilhosa. Como fui capaz de andar sozinho a vida cristã, a vida toda? Ó Senhor, agora entendo por que não era feliz. Estava faltando tua pessoa. Quero te amar, Senhor. Quero segurar sempre teu braço poderoso. Sei que em ti estou perdido. Quero daqui para frente estar preocupado só em segurar tua mão de amigo. Quero sentir-te ao meu lado, saber que não estás lá nos céus, mas aqui comigo, hoje, entendendo o que está faltando. Estava faltando tu, Jesus Cristo. Essa experiência ocorrida em 1972
e contado no best-seller Conhecer Jesus é Tudo, foi revolucionária. Desde então, aos 21 anos, Alejandro Bullion passou a encarar a vida cristã como uma caminhada com Jesus. As doutrinas e ensinos bíblicos ganharam vida e cor para ele. O sol finalmente passou a brilhar como o sorriso de Deus. A esperança começou a pulsar em seu coração. Não queria saber se havia sido salvo por um índio verdadeiro ou por um anjo, mas aprendeu de uma vez por todas que, sozinho, estaria perdido. Precisava de Deus e encontrou um amigo em Jesus. Ele contou sua história em seu país, por toda a América do Sul e Central, nos Estados Unidos, Rússia, Europa, África, Ásia e Oceania, pessoalmente pela TV e em livros. O brotar de uma experiência viva com Deus foi o ponto da virada, a revolução que o fez levar o amor de Deus e sua mensagem de salvação a milhões de pessoas ao redor do mundo. Jesus nos promete liberdade. Ele não entra na vida de uma pessoa para trazer mais amarras e pesos, mas para estender a mão e nos tirar do lamaçal, como este salmo descreve poeticamente. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Salmos 40, dos versos 1 a 3. Como seres humanos, neste mundo caído, estamos primeiramente presos a uma teia de mentiras sobre Deus, o mundo e nós mesmos. São ideias antigas, tradições, os apelos modernos do dinheiro, dos bens e dos prazeres, das drogas e bebidas, com suas sensações alucinantes. É preciso quebrar de uma vez por todas essas mentiras e encontrar paz na verdade. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. João 8,32. Jesus é a verdade. João 14,6. Ao conhecer a verdade, entendemos quem realmente somos. Olhamos para o espelho e enxergamos o que é preciso fazer. Aceitar pela fé a liberdade que somente Jesus Cristo pode nos oferecer. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. João 8,36. Cristo chega à nossa vida para aliviar os fardos, não para aumentá-los. Ele nos convida: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Mateus 11:28. Ele vem para dar o verdadeiro sentido à religião, palavra que vem do latim religare, e expressa em sua essência a ideia de ligar novamente a Deus. Somos como smartphones, por mais livres que parecemos ser, em algum momento vamos precisar nos conectar à fonte de energia para continuar vivos. Rebelião contra a fonte de energia significa desligamento e morte para esses aparelhos. Da mesma forma, precisamos nos ligar à fonte da vida, Cristo, para ter vida. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. João 10:10. Ele também afirmou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7,37. A alegria é tão grande e a paz é tamanha que não cabe no coração. Extravasavam como a água de um rio que transborda e rega corações sedentos ao redor, abençoando igualmente outras pessoas. Diante da TV. André olhava atônito para o televisor. O cigarro de droga com papel de Bíblia fumegava imóvel entre seus dedos. Está falando comigo, pastor? Eu, Luiz, na TV, disse: é com você mesmo que eu estou falando. André estremeceu e prestou mais atenção à mensagem. Em seguida, eu disse: hoje Deus vai te libertar do vício. Hoje Deus vai te dar um novo coração. Hoje Deus vai fazer uma linda obra em sua vida. Então levanta desse sofá. Levanta, amigo. Vem aqui, chega mais perto, se aproxime da TV e eu vou orar por você agora mesmo. Sozinho, André se aproximou, chegou mais perto, se colocou de joelhos e orou comigo. Quando terminou, ele estava chorando com um cigarro de Bíblia e droga na mão. Alguns dias depois, ele procurou ajuda na igreja adventista do sétimo dia, foi muito bem recebido e estudou a Bíblia e sua vida mudou. Em 2014, eu estava fazendo uma semana de pregações em uma cidade do sul do país, quando conheci André, que me contou essa história, e fiquei impressionado e eu lhe perguntei: onde está a Bíblia que você fumou? Foi totalmente destruída? Ele respondeu: não sobrou nada. Nem a capa? Continuei. Deve ter sobrado alguma coisa. Pedi a ele que me trouxesse o que havia sobrado da Bíblia. Mais uma vez ele a procurou até que finalmente a encontrou. Achou apenas a capa, um maço de páginas cortadas e poucas páginas inteiras. Ao ver aquilo, fiquei tão impressionado que resolvi dar uma Bíblia nova em troca do resto que sobrou da Bíblia usada. Então, contamos sua história às pessoas que estavam reunidas ali. A mensagem de que Jesus voltará, que irá ressuscitar os mortos e que nos levará para o céu, mexeu muito com André.
pois seu sonho é ver Jesus e reencontrar a esposa e os filhos. A esperança da breve volta de Jesus transformou a vida dele. Deus o libertou das drogas, das enfermidades, da revolta, do medo e de tudo que a tragédia havia lançado sobre ele. Hoje André é um homem feliz, um servo de Deus e ajuda a levar a mensagem de esperança aos outros. O mesmo Deus que fez esse milagre na vida de André poderá fazer isso também em sua vida e em sua família. Ele pode libertar das drogas ou de qualquer outra prisão. Mais do que isso, ele pode libertar você das cordas do pecado, da distância dele, da angústia e falta de sentido na vida. Ele pode perdoar tudo o que você já fez de errado em sua vida. Pode eliminar todos os seus pecados. Basta você se arrepender com sinceridade. Acredite, faça uma prece agora, confie nele, entregue tudo nas mãos dele e ele fará por você o que ninguém mais pode fazer. Quando Jesus vier, ele será recebido com alegria por todos aqueles que creem nele, segundo Tessalonicenses 1:10. Será um dia de alegria indescritível, de profunda gratidão daqueles que foram libertos. Entretanto, para participar dessa alegria, precisamos crer, confiar em Jesus e estar prontos para o grande dia. A fé é o cabo de energia que nos conecta à fonte que é Deus. Em que você tem posto sua fé? Em filosofias humanas? Nos remédios e drogas? No dinheiro que não livra da morte? Deus tem algo que nenhuma muleta humana pode oferecer, a verdadeira e maior esperança. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Romanos 15, verso 13. Portanto, abra seu coração e permita que ele dê um novo sentido à sua vida, contemplando pela fé o Salvador que breve virá. Chega mais perto. Deus nos falou fortemente neste capítulo por meio de sua palavra. Agora é preciso parar e pensar um pouco em cada detalhe dessa mensagem. Deus está ao seu lado, sabia? Ele está chamando você agora. Hoje é o dia de tomar a decisão mais importante de sua vida. Não termine de ler ou ouvir esta obra sem se entregar totalmente a Deus. Às vezes, até sem querer, você vai deixando passar o tempo e isso é espiritualmente perigoso. Hoje você pode iniciar uma caminhada. Agora chegou o momento de ter uma linda experiência com Cristo. Então, feche os olhos, pense em Deus e converse com Ele. Faça isso do seu jeito mesmo. Ele ouvirá a sua prece e atenderá você. Amém?